Na educação dos filhos, os pais se deparam com um dilema. Devem educá-los com amor, devem educá-los com liberdade. Mas até onde vai essa liberdade? Até onde vai esse amor? Como é que é este amor? Esse amor é sem limites, as crianças podem fazer o que quiserem, porque afinal nós os amamos, e daí então não há limites. Quando não há limites, irmãos, as crianças crescem inseguras. A outra maneira de aplicar o amor é com responsabilidade. Um amor que orienta, dirige, corrige. Quando as crianças são educadas dessa maneira, com correção, com direção, e não com liberdade total, elas se sentem seguras, elas têm clareza de como deve ser a vida, de como deve ser o comportamento. Nós devemos apresentar a Cristo, devemos apresentar a Cristo às pessoas, devemos apresentar a Cristo aos seres humanos. E esse Jesus é um Jesus maravilhoso, um Jesus salvador. Veja lá no livro de João 14,16, ou melhor, João 14,6. Lá diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que bom apresentar o caminho, apresentar a verdade, apresentar a vida. Mas ainda, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos lá, Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Maravilha, irmãos, o nome de Jesus. O único nome pelo qual podemos ser salvos. Mas como é que vamos apresentar então esse Jesus maravilhoso? É um Jesus que salva, é um Jesus que quer te libertar, é um Jesus resgatador. Veja só o texto da nossa lição na página 115. A verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante, que sufoca a vida espiritual. O chamado amor sem verdade leva ao sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. A verdade apresentada com amor leva a uma experiência cristã genuína e dá direção, propósito e certeza. Como é que devemos apresentar a verdade? Então, com amor, mas devemos apresentar a verdade. Como é que agiam os apóstolos, irmãos? Como que os apóstolos apresentavam a mensagem? Como os apóstolos apresentavam o evangelho? Vamos ver o texto de Pedro. 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, santificai a Cristo como Senhor. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, mas o Senhor Jesus deve ser o nosso Senhor. E quem é Senhor, irmãos? Aquele que é Senhor, ele quer obediência dos seus servos. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. 2 Timóteo 4, 2. Esse verso é conhecido já, 2 Timóteo 4, 2. Diz assim, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. O que diz aí? Ensina. Prega a palavra, ensina, admoesta, repreende, exorta. Isso daí está dizendo assim, conduza, diga como é que tem que ser, diga como é que tem que ser o comportamento, mas com paciência e com ensino. Ainda o livro de Tito, capítulo 3, versos 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiça para que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. O Evangelho de salvação, irmãos, nos regenera, nos renova. Isso quer dizer, nos faz novos. Ao aceitarmos o Evangelho, nós devemos nos tornar novas pessoas. Nós devemos conquistar as pessoas, irmãos, com amor, com mansidão e com humildade, apresentar ao Senhor Jesus como Salvador, mas também apresentar o Senhor Jesus como Senhor. É muito bom, irmãos, aceitarmos Jesus como Salvador. Ah, Jesus me salva, então eu posso fazer o que quiser que Jesus me salve. Mas quando apresentamos ao Senhor Jesus como Senhor, tem um outro verso na Bíblia que diz assim: se me amais, vocês vão fazer o que eu vos mando, vão obedecer os meus mandamentos. E nós devemos apresentar então, irmãos, o amor, o Evangelho do Senhor Jesus e os mandamentos do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus quer que as pessoas salvas façam. Lembra-se o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu encontrou Jesus. Jesus foi na casa dele. Hoje vou na sua casa. E o que Zaqueu falou, irmãos? Eu vou devolver tudo o que eu roubei. Eu vou devolver 4 vezes mais. Vamos ver lá no livro de Lucas esses textos referentes a Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 5 em primeiro lugar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na tua casa. Estava aí o Jesus Salvador. Vou pousar na sua casa, vou passar a viver com você. É isso que Jesus quer, viver conosco. Mas no verso 8, irmãos, diz lá: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. E aí no verso 9 o Senhor diz assim: hoje veio a salvação a essa casa. Mas a salvação, irmãos, implicou numa mudança de atitude, numa mudança de vida. Zaqueu, que era um publicano que se aproveitava da sua posição de fiscal de renda, de arrecadador para o Império Romano, ele agora ia devolver o que ele tinha roubado. E devolver quadruplicado. Quando nós assumimos Jesus como nosso Senhor, nós temos que ter um compromisso comportamental. 2 Coríntios, vamos ler o texto de 2 Coríntios para concluir o estudo de hoje, 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Quando aceitamos Jesus, quando apresentamos Jesus, nós vamos fazer com que as pessoas sejam novas. Jesus Salvador, maravilha. Jesus Senhor, vamos obedecê-lo.